Existem alguns problemas acontecendo na igreja atualmente. O pior é que muita gente não está percebendo, ou talvez estão fingindo não perceber. E à primeira vista, eles nem parecem nada de errado. Na verdade, são sutis até demais. E é exatamente por isso que são tão perigosos. E é aqui que a gente se lembra daquela frase de Tomás de Aquino, que dizia que uma meia-verdade é muito mais grave do que uma mentira completa. E quando a gente olha para essas coisas, é aí que a gente enxerga que talvez o problema da igreja não seja do lado de lá, mas sim do lado de cá, bem no nosso meio, ou pior ainda, quem sabe até mesmo dentro de nós. Olá, eu sou Silas Beluso, sou pai, esposo, pastor de igreja local e o objetivo desse canal é nos aprofundarmos mais na vida com Deus. Em um mundo onde a palavra tem sido tão distorcida, nós precisamos nos posicionar e trazer à tona as verdades bíblicas. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve nesse canal e me ajude a continuar trazendo conteúdos como esse, que ajudam não só a entendermos melhor a nossa fé, mas também a amarmos mais o nosso Senhor. Para a gente entender melhor essa história, vamos começar falando do primeiro grande problema que adentrou o cristianismo moderno, que se chama hipermisticismo. Mas o que de fato é isso? É quando uma pessoa não busca conhecer a Deus verdadeiramente. O que ela busca é sentir algo. É aí que a fé vira uma verdadeira caça a experiências espirituais e emocionais. Essa pessoa está pautada no que ela sente, não no amor a Deus e a sua palavra. E isso gera alguns problemas, como se não arrepia, não é Deus. Se não emociona, não vem de Deus. Se não tem gritaria, pirotecnia, não é espiritual. Mas desde quando Deus precisa das nossas emoções ou de algum tipo de misticismo para ser real? É claro que a presença de Deus provoca sensações, emoções, mas nós não devemos ser escravos disso. Até porque a própria Bíblia diz que o coração, ou seja, as nossas próprias emoções, os nossos pensamentos, eles são enganosos. O verdadeiro cristão não vive de misticismo ou de experiências espirituais ou de emoções de forma alguma. Ele vive de comprometimento com Cristo e com a palavra de Deus. E aí que eu me lembro de uma famosa frase de John Piper, que diz que Deus é muito mais glorificado na nossa vida quando estamos plenamente satisfeitos nele. Ou seja, Deus é muito mais glorificado na nossa vida quando somente Ele, a presença dEle, a palavra dEle já nos basta. O grande problema do hipermisticismo é que ele cria crentes dependentes de emoções, sensações, pirotecnias e não da palavra de Deus. E isso é um grande problema, porque quando a emoção acaba, a fé também vai embora, o comprometimento vai embora, a santidade vai embora, porque nada disso estava pautado em Cristo. Inclusive, essa busca por experiências espirituais e emocionais tem um nome, se chama montanismo. Inclusive, o montanismo é uma heresia condenada pela igreja já no século II. Nós temos um vídeo no canal que fala sobre heresias disfarçadas. Nele, a gente aborda de forma um pouco mais aprofundada o montanismo. Eu vou deixar aqui no card e no final do vídeo, para assim que você terminar esse, você dar uma conferida lá. O que observamos hoje nas igrejas é que falta amor pela palavra de Deus. Nós não vemos mais o arrependimento genuíno, nós não vemos mais o verdadeiro evangelho sendo pregado. E quando faltam essas coisas, faltam também a salvação das almas. A grande verdade é que com o passar do tempo, nós aprendemos a viver de movimento e desaprendemos a viver de transformação. A pergunta para nós é dura. Será que se Jesus retornasse hoje e olhasse as igrejas que levam, que proclamam o nome dele, ele encontraria ainda fidelidade ao evangelho? Por outro lado, talvez por medo de cair no hipermisticismo, existem alguns que vivem no extremo oposto. Gente que não vive emoção nenhuma, mas sim dentro de uma religião pesada, rígida, extremamente sufocante. Isso é o que nós chamamos de legalismo disfarçado de santidade. E para quem não sabe, o legalismo é a crença de que a salvação, a justificação e o favor de Deus podem ser alcançados mediante a uma estrita obediência a algumas leis, regras e preceitos morais. Isso tudo indo além da graça divina, é claro. Esse é aquele velho tipo de espiritualidade que mede a santidade pelo comportamento, por regras, por jeito, por aparência, sendo que o próprio Jesus já confrontou isso há muito tempo atrás. Aliás, os fariseus eram especialistas nisso. Por fora, perfeitos, belos, arrumados, mas por dentro, extremamente podres. E talvez o legalismo seja ainda mais perigoso. Isso porque ele vem carregado de uma extrema santidade, mas o que ele faz, na verdade, é trocar o arrependimento genuíno por performance. Ele cria pessoas politicamente
esteticamente corretas, belas por fora, mas com o coração muito longe do nosso Senhor. E talvez nós estamos muito focados em ensinar o que pode, o que não pode, como falar, como andar. Eu não estou questionando aqui o pecado, porque o pecado sempre vai ser pecado. Mas o grande problema é que a gente se esqueceu de ensinar como de fato amar a Deus, porque isso é o que muda o coração do homem. Isso não é algo que vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E quem nunca ouviu aquela frase que todo legalista adora? É melhor errar pelo excesso que pela falta. Essa expressão sugere que é preferível ter cuidado e atenção em excesso do que ser descuidado e negligente. E é aqui que nós encontramos um grande problema, porque à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, o preferível é não errar. E talvez essas coisas passam desapercebidas por nós, porque hoje existe uma romantização pela ignorância, um extremo amor pela falta de conhecimento. E isso faz com que os crentes, de forma geral, não enxerguem as ciladas e mentiras que estão acontecendo debaixo dos seus próprios olhos. É por isso que a teologia é tão importante para todo aquele que se diz servo do Deus Altíssimo. E é nesse momento que vem alguém com aquela frase: eu não preciso de teologia, eu só preciso de Jesus. Ou ainda, eu não preciso de teologia, eu preciso de joelhologia. E isso pode até soar bonito a princípio, mas não passa de frase de efeito. Quem gosta desse tipo de frase é o diabo, porque o coração de Deus com certeza se entristece com esse tipo de coisa. Esse tipo de afirmação é tão perigosa porque simplesmente não existe conhecer verdadeiramente a Deus sem conhecer as verdades sobre ele. Robert Charles Sproul tem uma frase que diz: todo cristão é um teólogo. A questão é se ele é um bom ou um mau teólogo. Isso porque se você abre a sua Bíblia para entender melhor sobre algum assunto e ao ler algum trecho você se pergunta, o que isso aqui quer dizer? E aí você começa a estudar a Bíblia, a pesquisar por ela mesmo, ou até mesmo algumas fontes confiáveis fora dela, você já está praticando a teologia. Se em algum momento você foi pregado a uma saudação, falar da palavra de Deus e preparou um versículo, leu, entendeu ele, você já praticou a teologia. A teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus, a sua palavra e as doutrinas que estão contidas nela. Qualquer pessoa que despreza o conhecimento teológico está dizendo: eu prefiro que alguém me ensine, me fale sobre Deus, do que eu mesmo ir lá e conhecê-lo face a face. E isso gera um problemão, porque na melhor das hipóteses, esse alguém vai viver sempre de experiências dos outros. Alguém me falou, alguém me ensinou, ou quem sabe, na pior das hipóteses, vai se tornar presa fácil, alvo para os lobos em pele de cordeiro que não pouparão o rebanho do Senhor. E se você acha isso um absurdo, não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus que diz. E não podemos esquecer também do próprio Deus que disse através do profeta Oséias: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Talvez se a gente conhecesse melhor a Bíblia, nós não estávamos tão suscetíveis às mentiras que têm sido faladas por aí. Existe um treinamento que é feito em bancos para treinar funcionários para reconhecerem notas falsas. E nesse treinamento, eles não perdem horas e horas investigando uma nota falsa. Eles investem esse tempo conhecendo uma nota verdadeira. E isso faz toda a diferença, porque quando se conhece a nota verdadeira, assim que você pega a falsa na mão, você já sabe que ela é no mínimo estranha. Agora, imagina isso na nossa vida espiritual. Se a gente não conhece a palavra de Deus, como é que nós vamos saber o que é verdade e o que é mentira? Como é que nós vamos saber o que é um verdadeiro evangelho ou um falso evangelho? Como é que nós vamos saber o que é uma falsa interpretação e uma verdadeira interpretação bíblica? A grande verdade é que um cristão que rejeita a teologia se afasta da verdade de Deus. E no meio de tudo isso, ainda tem aquela que talvez seja a mais sutil, mas ao mesmo tempo a mais descarada mentira que tem sido falada, pregada nos púlpitos das igrejas por aí. É o tal do evangelho coach. Essas são aquelas mensagens em que tudo gira em torno de você. Sua felicidade, a sua prosperidade, o seu sucesso. Mas o evangelho nunca foi sobre colocar o homem no centro de tudo. Enquanto as mensagens coaches nos ensinam a correr atrás da nossa glória pessoal, a Bíblia vai nos apresentar um Jesus que abriu mão da sua glória e de toda a sua majestade para salvar a mim e a você das garras do pecado. Isso é o que chamamos de graça barata. É aquele tipo de fé que te promete tudo, um monte de coisa que nem Deus te prometeu. E é aí que a gente começa a correr atrás das coisas dessa vida. A melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, o melhor salário, o sucesso, a honra. Enquanto isso, a santidade, a renúncia, a transformação vai ficando tudo em sexto, sétimo, 20º plano. E no final de tudo, com o passar do tempo, o povo de Deus trocou as verdades da palavra pela exaltação do homem. Isso pode ser qualquer outro evangelho, mas de fato não é o evangelho de Cristo.
Porque o verdadeiro evangelho de Cristo sempre vai nos confrontar, sempre vai nos transformar, sempre vai exigir de nós a santidade. Eu nem vou falar muito sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que você já ouviu muitas e muitas mensagens por aí, principalmente na internet, e está careca de saber que isso não provém de Deus. Aliás, se você já ouviu alguma mensagem, já passou por algum tipo de situação nesse sentido, deixa aí nos comentários, conta pra gente saber. Agora, se a gente parar para pensar, todas essas coisas parecem diferentes, mas no fundo, todas elas vêm da mesma raiz, a substituição da palavra de Deus por alguma outra coisa. Isso seja por emoção, por regras, por preguiça de estudar e entender a teologia, por ego, por soberba do homem, todas elas têm a mesma raiz. É Cristo que deixou de ser o centro. E aqui, algo precisa ficar muito claro. Deus nunca teve problema para corrigir o que estava errado. O profeta Isaías traz isso de forma brutal. Um povo que honra a Deus com os seus lábios, mas que tem um coração muito longe dele. O próprio Jesus era cheio de graça, mas também carregado de verdade. Ele é fiel e justo para perdoar o pecador arrependido, mas um dia ele virá como justo juiz, que trará à tona todas as obras. O melhor momento para a gente se arrepender é agora. O melhor momento para a gente voltar para a essência do Evangelho é agora, enquanto a janela da graça ainda está aberta. Charles Spurgeon, no século XIX, dizia: o verdadeiro discernimento não é reconhecer a verdade da mentira, mas sim o certo do quase certo. E isso é extremamente preocupante, porque é exatamente o que nós temos visto por aí. Não é uma mentira escancarada, mas algo levemente desviado. É aquela meia-verdade que produz um verdadeiro estrago no nosso meio. E se você é como eu, que está comprometido a continuar firmado na rocha que é Jesus, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Então, com tudo isso, a pergunta é: o que nós devemos fazer? Porque simplesmente criticar não vai resolver o problema. Apontar o erro também não vai resolver o problema. A mudança começa quando tudo isso deixa de ser sobre os outros e passa a ser sobre nós mesmos. Se a gente for sincero com Deus, qual é o tipo de cristão que nós estamos sendo? Será que nós talvez não estejamos também perdidos no meio dessas coisas? Será que lá no fundo, enraizado no nosso coração, tudo que a gente queira da parte de Deus é apenas uma bênção, apenas um milagre, apenas, quem sabe, o reconhecimento dos próprios homens? Cristo deve ser o suficiente na nossa vida. A palavra já é o suficiente, ela não precisa de mais nada. O que nós precisamos é, de fato, sermos transformados dia após dia e amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Se nós não voltarmos urgentemente para a simplicidade e para a verdade do Evangelho, a igreja pode até crescer em números, mas vai continuar lotada de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, mas que estão com o coração longe do nosso Deus. Se isso tudo fez sentido para você, se inscreve nesse canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo lá no grupo da sua igreja, no grupo da sua família, e que nós não venhamos esquecer que a verdadeira mudança começa a partir de nós mesmos. Um grande abraço e até a próxima.